espetacular, que a gente pode se agradecer, né? Porque um dia após dia as lutas virão, mas a gente vamos vencer porque a gente tem Deus, temos Cristo. Primeiramente, um bom dia a todos, né? Vamos estar começando mais uma manhã espetacular, mais uma manhã na presença de Deus e mais um momento, estamos juntos nessa, com a manhã, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, a espada do cristão, o Evangelho de Jesus, Pai, Filho e o Espírito Santo, a sã doutrina, que a gente sempre vem mencionando aqui, que é importante que a gente aprenda. E hoje também quero deixar uma mensagem aqui para vocês de fortalecimento, né? Uma mensagem para vocês não desistir, por mais que esteja difícil. As lutas, elas sempre virão, as aflições, as turbulências, mas essa mensagem aqui é para você que está fraco hoje, que está triste, angustiado, não vê uma saída, mas ainda eu digo a você que ainda existe uma saída. Sabe por que eu falo isso? Porque se Jesus veio para cá para nos salvar, porque ainda há esperança. Quando você não tiver esperança, abre a Bíblia, foca em Deus, vai ouvir um louvor, uma pregação, vai ouvir alguma coisa que te anima, não alguma coisa que te entristeça mais, que você fica mais triste, não. Entristeça não. As aflições, elas virão. Hoje você pode estar bem, o amanhã não pertence a nós, não saberemos. Mas eu ainda digo a vocês, existe um Deus que você pode confiar nele, que você pode contar com ele, porque Jesus mesmo, ele falava que não seria fácil essa batalha, mas ele venceu. Então a chave da vitória está em suas mãos. Tudo vai depender de você. Mas aqui hoje eu quero trazer uma mensagem, uma passagem da palavra de Deus que está na Bíblia. Não é só minhas palavras, é a Bíblia Sagrada. Porque vivemos num mundo de doenças, tristezas, também tem alegria, pessoas que sorriem, pessoas que choram. É tempos de esfriamento mundial, cada vez mais se cumprindo o Evangelho da Palavra de Deus. Você que está doente, que ainda não consegue ser curado com alguma doença, crê que essa doença, uma hora, ela vai sair e você vai ser curado. O importante é você não desistir. Quanto mais você desistir, mais a doença ela vai te pegar. Quanto mais você persistir, lutar, você vai vencer e você vai ser curado. Quantas pessoas Jesus, ele curou-se, né? Através de oração, através de uma libertação, através de um milagre. Conhecemos os médicos que cura, mas também conhecemos os médicos dos médicos, que é Jesus, que é o doutor, que ele vem curando também. Até nos dias de hoje, vem acontecendo os milagres. Você é um milagre, a sua família é um milagre, eu sou um milagre, todo mundo é um milagre, todo mundo passa por provações, todo mundo adoece, todo mundo fica enfermo. Não há uma pessoa nesse mundo que nunca ficou doente. Todo mundo fica doente. Chega uma hora que você passa por uma cirurgia, chega uma hora que você passa por alguma coisa que você clama a Deus. E muitas das vezes as coisas vêm acontecer pra gente abrir os olhos e precisar dele, do Pai, clamar a Ele, porque Ele sempre vai te curar, sempre vai te libertar. Não importa aonde você esteja e não importa aonde que você vá. Tem um Deus que sempre vai cuidar de você e vai te guardar. A vida é um livramento, a vida é um processo. A gente só vai começar a dar valor quando começar a cair a ficha mesmo. E muitas vezes a ficha cai e você nem dá o valor. Tem isso também. O ser humano ele é ingrato todos os dias. Mas ainda dá tempo da gente reconhecer. Por mais que somos ingratos,
vivemos nessa ingratidão, porque somos desse jeito. Somos seres humanos, imperfeitos, não temos perfeição alguma. O pecado, ele corre 24 horas ao redor de muita gente. Carregamos a semente, mas não podemos permanecer nele. Não podemos ficar permanecendo no erro toda hora, não. Jesus veio e nos libertou. Ainda temos chance de ser salvo. Então aqui hoje, quero trazer uma breve passagem. Não quero esticar muito longo essa live, não. Porque tem muita coisa para fazer. E antes de fazer e começar a fazer, quero deixar uma mensagem da Palavra de Deus. Já deixei bastante aqui com introduções de incentivo e força. Agora vai ser um momento da Bíblia, também que é bom uma leitura basiquinha, né? Do modo mais simples mesmo, onde as pessoas compreendem o tamanho, a grandeza de você estar na presença de Deus, de você estar vivendo esse evangelho e de você também poder acordar falando de Deus, porque a sua vida vai ser diferente. A sua vida não vai ser mais a mesma quando você acordar, você não falava dele. Quando você acordar, você agradecer, você falar dele, do Pai, principalmente, a sua vida jamais será a mesma. Deus é bom demais o tempo todo. Livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16 ao 19, 3 versículos da palavra de Deus, como vocês vão entender e compreender que Jesus, ele esteve em Nazaré. Ali era a cidade de Jesus. Como que eu posso dizer? A terra natal dele. Tudo começou ali. Desde criança, foi crescendo, foi virando um adulto, um homem, já com compromisso muito grande, um compromisso que nem todos conseguiria ou conseguem, porque ele foi o único, realmente. O que ele fez, o que ele ainda há de fazer em muita gente, por isso que é chamado Messias, o Filho de Deus. Muitas pessoas não acreditam, mas ele já veio, ele já morreu, e ele já ressuscitou, por isso que é chamado Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina para você entender e compreender. É interessante essa mensagem, porque aqui vai falar que ele veio. Ele veio, ele anunciou o Evangelho, e a gente ainda temos que anunciar, porque isso é bíblico. Todo mundo aqui na mensagem anunciava a palavra de Deus. Eles não tinham vergonha. Eles faziam o que Jesus mandava. Jesus é o nosso mentor, o nosso professor. Ele abençoa. É como Deus, abençoador, galador, Pai e Filho. Abençoa até demais. E a gente há de querer aprender. Tem que aprender. Não dá pra ficar nesse mundo sem aprender nada, né, mano? Alguma coisa boa você tem que aprender. E você aprendendo é muito bom para os seus filhos. Eles que vão olhar, eles também vão querer aprender. O papai está aprendendo, a mamãe está aprendendo, então é importante que a gente, filho, também aprenda. É assim, as coisas são assim. Tem que procurar o melhor. E principalmente quando é coisas boas. A palavra de Deus inteira, ela é boa. Não tem uma parte que você fala que não é boa, porque aqui você aprende. Aprender com o mestre é a melhor coisa que você faz. Porque ele vai te ensinar a viver em santidade, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida perante a Deus. Coisas que o mundo não pode te oferecer. O mundo vai te oferecer perante ao outro lado, que é da escuridão, que é das trevas, que é da destruição. Vamos ser um pouquinho mais específico, claro. O mundo te oferece drogas, cadeias, coisas não muito boas, a destruição da sua família se você não abrir o olho dos seus filhos. Os maus costumes corrompem os bons costumes. E por isso que Jesus veio para salvar essas pessoas que estão perdidas e até mesmo aquelas que ainda vão se perder.
As pessoas entram no caminho de Deus todos os dias, mas muitas delas não permanecem. Muitas delas saem porque não estão ainda focadas em Cristo. Estão focados no homem, no material, nas coisas, e acaba se perdendo. E para voltar é muito difícil, porque o primeiro amor não é como o segundo, nem como o terceiro. Mas ainda você tem chances, oportunidades de reverter isso aí. Antes que você saia. É importante que a gente entenda e compreenda que muitas pessoas já passaram por isso, e a maior experiência é aquele que já viveu isso. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu já tive em muitas igrejas, eu já saí de muitas igrejas, né? Então, eu sei como é difícil voltar, mas não é impossível não. Quando você tem vida, quando você está vivo, você vai ter chance de voltar. Então eu digo a vocês, nunca desista, porque Jesus, ele nunca desistiu de ninguém, e nem de nós. Então não podemos desanimar. Pode vir de tudo, mas você tem que entender que dentro de você ainda há uma chama, há uma luz, para você estar tentando. O importante é tentar. É isso que consta muito. Quem tenta é porque tem fé, é porque tem um grãozinho de esperança. É esse grãozinho que vai florescer, que ele vai crescer e você vai conseguir. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido no sábado, conforme o seu costume. Foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler a Escritura Sagrada. Ele dera um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. É importante que a gente entenda que a Bíblia não é um livro qualquer. É um livro onde as pessoas morreram, onde as pessoas deram suas vidas, derramaram sangue por Cristo, por Deus, porque eles acreditavam. Então eles faziam o que eles acreditavam. Deus falava com eles. Antes mesmo de Cristo, Deus falava com eles. Eles falavam com Deus através de visões. Eles buscavam o Senhor porque ali havia coisa muito boa. E quando Deus mostrou a importância do milagre, da cura, de você estar no caminho dele, o melhor caminho, o perfeito caminho, é onde você vai começar a amar sua família, respeitar as pessoas, servir as pessoas, onde você vai usar o nome de Deus para curar também. É interessante que é um livro que nos ensina como ter uma vida em santidade, como ter uma vida digna, como ter uma vida perante a Deus. O que Ele pode fazer por você, ninguém pode fazer. Ninguém. Não há um homem que pode fazer por você o que Deus faz. Porque Deus faz melhor. Voltando um pouquinho ao começo, Deus ele fez todas as coisas. Esse mundo ele não tinha formura alguma. Não tinha nada. Era um vazio. Não tinha cores, não tinha plantas, não tinha animais, não tinha ninguém. Não tinha vida. E Deus, como é bom o tempo todo, Ele foi dando vida às coisas, insetos, animais. Ele foi florescer nesse mundo. Conseguiu fazer a água doce, a água salgada. 2 tipos de águas que elas se encontram, mas não se misturam. É uma ciência que o homem não consegue entender. E ele jamais vai entender. Porque Deus jamais daria para o homem toda a sabedoria. Ele dá um limite para o homem não ultrapassar. Porque ele não vai conseguir chegar. Quando ele achar que ele está chegando, ele está morrendo. Está chegando nos seus fins. Está começando a esquecer as coisas. Porque a idade chega para todo mundo. Então Deus, Ele viu que era maravilhoso fazer todas as coisas. Aí Ele inventa de fazer o homem à sua semelhança. E Ele acha bonito. Ele vê graça. Tudo colorido. E começa a fazer os seus parzinhos de tudo, dos animais, dos insetos, a fêmea e o macho. E quando ele fez a sua semelhança, Adão,
ele viu que Adão estava sozinho. Todo mundo tinha o seu par. Adão não. Então Deus viu graça e abençoou Adão com uma mulher. Da sua costela fez a Eva. Tudo conforme a palavra de Deus. Mesmo que eles pecaram, ainda Deus ficou feliz no que ele fez. E ainda no que ele há de fazer na vida de muita gente. Quando as pessoas reconhecem, quando as pessoas são transformadas, quando as pessoas voltam para o caminho dele, Deus se agrada. Se o seu pai, a sua mãe, quem você ama, agrada quando você começa a falar de Deus, se agrada quando você está no caminho correto, certo, viveu justo do seu suor, sem precisar tirar nada de ninguém, isso é maravilhoso. Tem tanta coisa aqui na Bíblia, se você for começar a ler, você querer explicar, você fica a tua vida inteira, porque toda vez que você abrir ela, é uma nova história da palavra de Deus que vai contar. Todo dia é um novo dia, mas nunca é o mesmo dia, porque você fica velho, você vai envelhecendo, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai criando sabedoria, porque Deus te dá, você vai virando um professor. Não digo isso porque para ser um professor tem que estudar. Jesus era um professor aos discípulos, porque ele já veio com todo esse dom. Deus já deu todo o dom para ele, de amar, de ensinar, de respeitar, de curar, de tudo. Por isso que ele é o perfeito. Ninguém é como ele. Ele foi tentado no deserto, de várias formas. Ele não caiu porque ele era o Filho de Deus. Ele conhecia o Pai. Ele conhecia as Escrituras. Mas quem estava com ele no deserto também conhecia as Escrituras. Só que usava de má fé e usava para derrubar o Filho de Deus. Por isso que é bom a gente ter sabedoria e a gente ter um discernimento de saber o que é de Deus, o que não é, o que é correto e o que não é. O ser humano, ele tem um discernimento, ele tem. Por mais que ele não leia a Bíblia, muitos deles, ele tem um discernimento. E qual é o maior discernimento que o ser humano tem? Quando ele começa a entender quando é dele e quando não é. E quando ele pensa em fazer, ele vai ver que tem uma consequência. Todo mundo sabe que existe consequências para tudo. Até se você ensinar uma criança, ela sabe que se ela mexer, ela vai apanhar. Ela sabe que se ela mexer, vai ter uma consequência grave com ela ou não. Mas ela sabe que aquilo não pode. Então o ser humano ele já vem com aquilo. Até o animal. O animal, se você ensinar, ele começa a fazer xixi na caixinha, na areia, fora de casa. Ele começa a reconhecer mais o seu dono. A hora que chega no relógio, eles não sabem ver a hora. Mas eles têm um instinto de saber que hora é agora. Porque muitos deles, o dono vai trabalhar, aí o dono volta para o seu lar, o cãozinho ele já fica na porta. Porque Deus já deu esse instinto para ele. Além de Deus dar esse instinto para ele, de saber a hora, os tempos, o homem também ensina. Por isso que o homem, ele é semelhança a Deus. Além dele ensinar os animais, o seu cãozinho, ele vai ensinar os seus filhos. Então, Jesus, ele já veio com tudo. Ele já veio com tudo já programado para fazer, para entregar e depois morrer. É interessante como essas coisas são ensinadas assim, porque a palavra de Deus ela é muito viva, a palavra de Deus ela é muito verdadeira, a palavra de Deus é a palavra de Deus, onde o seu filho ele vê esperança nesse povo, um povo ingrato, um povo orgulhoso, um povo de qualquer jeito, respeita ou não respeita, um povo de todas as formas. É por isso que ele vem para o mundo, para tentar corrigir e trazer de volta para a luz. É muito fácil. Você está na luz e as trevas vêm te arrancar. Agora é difícil você arrancar alguém que está nas trevas. Por quê? Por que é difícil? Já parou para pensar como é difícil arrancar alguém de um vício? É difícil.
Se fosse fácil, eles saíam fácil e não iam para uma clínica. Se fosse fácil, eles rapidamente paravam de fazer o que eles fazem. Um ladrão, quando começa a roubar, é um vício, é um pecado grande, que ele vê facilidade e não quer parar mais. Até o dia de morrer. Muitos são assim. Já tive muitos amigos que roubaram e foram mortos, foram presos, e alguns que não param até hoje. Estão viciados. Se encontra do lado das trevas, não liga muito se vai morrer, mas querem viver o que não é deles, ter o que não é deles, viver uma vida que não pertence a eles. Eles querem isso. Por isso que Jesus vem para tentar salvar antes que eles morrem, antes que eles vão para o outro lado a vida inteira. Quando se é conhecedor, ainda tem um progresso. Quando não é, também. Por isso que Deus sabe todas as coisas. O homem não sabe é nada. O homem só sabe o agora. O amanhã pertence a Deus. Então, lemos aqui um pouquinho sobre as Escrituras, demos umas introduções, falamos aqui. E o Senhor me deu o Espírito, Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Então aqui, Jesus, Ele menciona o porquê que Deus enviou Ele. O porquê que Deus deu o Espírito Santo dele para Ele poder batizar as pessoas, para Ele poder curar as pessoas, para Ele poder fazer milagre. O Senhor deu uma vida para Ele. Jesus Cristo, Ele veio através de um milagre. A história de Jesus, quem não conhece? Ele veio de uma virgem, onde a virgem tinha um marido. Eu posso dizer também que é o pai de Jesus também, né? José, né? Mas ali, ele não compreendia como que ele tinha engravidado a mulher dele. A mulher dele foi engravidada através de um milagre. O milagre chegou até ela e ela teve um bebê, nasceu o bebê, mas antes de nascer, o marido ficava entendendo e tentando compreender como que ela engravidou se ela era virgem e eu não fazia nada com ela. Ele ficava pensando, ele chegou até a pensar em largar ela, abandonar ela, separar dela, porque ele sabia que não era dele. Você sabe quando você tem uma relação com uma mulher. Você sabe quando você tem uma mulher dentro de casa. Você sabe, se você não fez nada com ela, ela aparecer grávida, é porque aconteceu alguma coisa. Se não for um milagre, é de quem? É de alguém. É assim a mente do homem. A cabeça do homem é assim. Como que a minha mulher engravidou se eu não estava lá? Ou até mesmo se eu nunca fiz nada com ela? Eu tive um amigo, muito amigo meu, ele veio para o Japão e perto dele vir para o Japão, naqueles tempos de 9 a 10 meses, esse tempo que a mulher engravida, né? A mulher dele engravidou. Aí ele não sabia se era dele, né? Porque ele falou assim: Dudu, muito amigo meu, eu tô no Japão e minha mulher tá grávida. Os tempos dele estavam no Brasil, não dava para saber se batia com o tempo da mulher estar grávida. Então aconteceu o que eu falei para ele: você só vai saber mesmo se o filho é seu quando ele nascer. Mas não é verdade? Ela engravidou, ele estava no Brasil. Ele acha que estava no Brasil, o tempo dela ter engravidado. E a barriga foi crescendo. Ela falava que era dele. E ele falava que o filho é dele. Então, se ela falou, tá falado. É esposa, tem que confiar. Então, morou com a sogra, com o sogro, até o neném nascer. E quando o neném nasceu, não parecia com ele. Não tinha nada a ver com ele. Não tinha um traço dele. Tiveram que fazer
aquele exame que faz para ver se era dele, né? Ela falou que tinha certeza que era dele, mas não era. Fez tudinho o exame e constou ali que era de outra pessoa. Nossa, né? Então, você sabe quando é seu filho. Alguma coisa tem que ter de você, algum jeito, algum traço. Às vezes seu pai é sua mãe, a descendência deve ser outra descendência e acaba puxando pro lado alemão, lado asiático. Mas alguma coisa com o pai e com a mãe aparece. Então, voltando ao assunto, aqui José, que era o marido da Maria, né? Ele ficou nas dúvidas. Houve dúvidas no coração dele. Houve dúvidas na consciência dele. Ele sabia que ele não tinha feito nada. Ele sabia que ela era uma virgem. Como que engravidou? Pensa em você numa situação dessa. O que você faria? Sua mulher é virgem. Você nunca fez nada com ela. Ela vai engravida. Como que é a cabeça do homem hoje? Ele pensaria 1000 coisas. Só que Deus não deixou que nada acontecesse com eles. Enviou um anjo, onde falou com ele, e ele começou a compreender e entender. Ele pensava em largar ela, mas isso não aconteceu. Ele a respeitou, depois que ele soube que era um milagre de Deus. Ele respeitou e ela falou para ele que não tinha feito nada com ninguém. Imagina a mulher, como que ela vai compreender isso? Como que as pessoas vão entender e compreender isso? Você só vai compreender se você confiar em Deus, confiar em Jesus e começar a ler as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Hoje você vê milagres que nenhum homem pode fazer. Hoje você vê o impossível virar possível e você ainda fala: como é que pode acontecer isso? Como que existe ainda isso? Porque ainda Deus ele trabalha. Ainda Jesus ele trabalha. Os milagres vão acontecendo. As coisas vão também acontecendo aos olhos de todos. A palavra de Deus fala. Tinha uma passagem na Bíblia que um cego ele estava sem enxergar. Ele era cego e enxergava, né? E o discípulo falou assim: mestre, por que esse homem é cego? Porque o pai dele, a mãe dele, ou os parentes dele fez alguma coisa no passado e caiu sobre ele toda a consequência, o pecado veio agora para ele. Ele está pagando pelos que eles fizeram. Jesus, ele falou assim: não, jamais. Ninguém paga pelas coisas que faz. As pessoas pagam pelas coisas que cometem si próprio futuramente. É assim. Muitos falam: não, os filhos pagam pelos pais. Não. Pode pagar a consequência em certas partes. Mas o que você faz, você vai pagar para Deus. Vai. Existe um dia do juízo final, onde você será julgado por Deus. Ali vem todas as suas consequências. Ali vem todo o seu relatório. Então, aconteceu de o discípulo falar para Jesus. Jesus falou para ele, né? Que não tem nada a ver. Ele é assim porque ele nasceu assim de nascença. Ele é cego de nascença. Então Jesus, ele fez essa cura. Ele curou esse homem. Tinha 2 tipos de cego. Aquele que não era cego, mas ficou cego. E aquele que era cego e nasceu cego e depois enxergou. Os 2 também enxergaram depois. Tem o que nasceu e o que não nasceu. É interessante essa mensagem aqui. Então, para vocês verem que até o próprio discípulo pergunta para Jesus: isso é uma consequência dos pais? Não, não é. Então é interessante que a gente compreenda isso, porque aquela mulher, ela gerou o bebê, teve o respeito, e esse bebê é o Jesus Cristo, é o Messias que nós adoramos, que nós falamos dele. Ele cresceu, ele fez o que ele tinha que fazer, porque ele nasceria para esse só propósito: morrer por todos nós e ajudar todos aqueles que creem nele
e depois vai ter vida eterna. Eu creio nessa mensagem. Porque após daqui tem um outro lugar ainda. Eu creio. O Espírito Santo, o Espírito das pessoas. A nossa carne, ela é só uma carne momentânea. Mas o que está dentro é o que faz a gente levantar todos os dias. Se ele sair de nós, nós não levantamos, apodrecemos, começamos a cheirar mal e os bichos começam a comer tudo. Então o Espírito que há em nós é algo de Deus, mano. Não tem nem como o homem fazer isso. As pessoas comentam, falam que viemos do macaco. Alguns falam que viemos do asteroide, do espaço. Alguns falam que foi Armagedon. Fomos expulsos de outro lugar. Caímos aqui. É tantas teorias, mas teorias que não servem de nada. A Bíblia já fala isso, que somos semelhança de Deus. É interessante, se viemos do macaco, como muitas pessoas falam, por que o macaco não se desenvolve? Por que o macaco não sabe nadar? Por que o macaco não faz as coisas que a gente faz? Por que ele não evolui se viemos dele? Se viemos de um asteroide, como que o asteroide conseguiu formar a vida? Eu queria entender essas coisas que as pessoas falam, né? A ciência. Só existe uma explicação. Deus. Não tem outra. É tanta sabedoria para fazer tudo. A vida é uma sabedoria que tem que ser o soberano para fazer ela. Tem que ser, senão... Nossa. Então, realmente... Vamos continuar essa mensagem aqui. O Senhor me deu o Espírito que Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Então, Jesus, quando Ele vem, Ele já vem com total liberdade para ensinar. Mas Ele é caçado, Ele é blasfemado, Ele é preso, porque Ele é morto, é negado, é traído. Ele consegue anunciar o Evangelho, consegue formar discípulos, consegue formar pessoas para levar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Ele vem para aquelas pessoas que estão presas, aquelas pessoas que, quando é presa, muitas delas não vê mais esperança, porque elas são praticamente isoladas do mundo. Sabe por que eu falo isso? Porque quando a pessoa é presa, as pessoas começam a fazer um preconceito contra ela. As pessoas sentem um medo dela. Então, ela já não se torna mais uma pessoa comum e normal no meio de todos. Ela já é uma pessoa isolada porque as pessoas temem ela por fazer alguma coisa com elas. É assim. Infelizmente, o ser humano, ele é assim. Por isso que você vê muitos pastores que foram presos, né? Pessoas que tiveram uma vida de trevas e hoje estão na vida de luz, pregando a palavra de Deus. Tem aqueles que crê e tem aqueles que não crê. Tem aqueles que voltam para a luz e tem aqueles que entram na luz e saem da luz. Existe tudo isso. O ser humano é uma falha muito grande. Mas Deus ainda dá oportunidade para nós mudar. Por isso que Ele manda o seu Filho. Mas chegará um dia que essa oportunidade vai acabar. O cumprimento da palavra de Deus, ele vem se encurtando. Então chegará o dia. Eu creio. Então Jesus, ele começa a anunciar. Anunciar o Evangelho. Anunciar às pessoas que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que Ele pode curar, que Ele pode transformar, que Ele pode multiplicar, que Ele pode moldar, porque Deus o autorizou. Ele vem completo. Ele vem curando cegos, vem curando pessoas. Ele vem fazendo o extraordinário acontecer. Glória a Deus, aleluia, amém. Aquilo que é impossível fica possível para Deus. Aquelas pessoas que estão abandonadas, são jogadas, que são esquecidas pelos seus familiares, pelos amigos, por todos. Aquelas que ficam num canto achando que vão morrer ali, mas não vai não. Porque Jesus, ele veio para essas pessoas também, para ajudar elas, para fortalecer elas,
para uma nova oportunidades. Aqueles que estão doentes de todos os tipos de enfermidades. Ele vem para curar. Ele vem para ajudar, proteger. Glória a Deus. Aleluia. Uma nova chance de vida que Ele dá para essas pessoas. Ele é bom demais o tempo todo. Libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Tem uma passagem aqui que fala assim, Gálatas 5:1. Eu gosto muito dessa mensagem, porque ela fala assim: firme na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha que interessante essa mensagem. Jesus, ele veio para nos libertar, como eu mencionei quase agora aqui. Ele veio para libertar as pessoas, para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, como eu falei aqui agora. Ele te libertou. Se um dia você foi oprimido, você não precisa mais ser oprimido. Você é livre. Se você foi escravo, preso, você não é mais. Você está em liberdade. Jesus, o que Ele nos dá é a pura alegria, aquela paz que Deus dá no teu coração, onde você dorme bem, você acorda bem, você não prejudica o próximo. E aqui também fala em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que ponho sobre vocês é leve, é mínima. Olha que passagem. Quando Jesus ele vem, ele já vem trazendo as boas novas, onde as pessoas ela não precisam mais ficar desanimadas, porque a alegria de viver vai retornar, vai voltar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Deus, aleluia, amém. Jesus teve aflições, passou por momentos difíceis, ele venceu e você também vai vencer, em nome de Jesus, em nome de Deus. Profetiza todos os dias. Profetiza, não desanima, lute. Que o Senhor esteja na sua vida todos os dias. Todo bendito dia. Bendito é o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E aqui é tão interessante, no finalzinho, o último versículo, é anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. É importante que você anuncie o Evangelho. É importante que o Evangelho chegue às pessoas. Porque quando Jesus ele vem anunciando, ele vem curando, ele vem fazendo coisas extraordinárias. Os milagres vão acontecendo, as pessoas vão agradecendo, as pessoas vão seguindo. Por isso que é chamado Jesus Cristo o maior influenciador do mundo. Porque ele carrega com ele tudo que você imagina. Por isso que ele é a liberdade e a vida. Ele sabia que no último dia ele seria entregue. Ele sabia que ele seria morto. Ele nasceu com o propósito de salvar esse povo. O propósito de Deus é enviar o Filho e o Filho salvar o mundo. Porque ainda há esperança. Quando você levanta a mão assim para Deus, você vê esperança. Quando você glorifica a Deus, ainda há esperança, porque existe um Deus que pode te libertar da raiz de todo o mal. Glória a Deus, aleluia, amém. Por cada palavra nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, amém. Por Jesus ter vindo e nos salvar. Glória a Deus, aleluia, amém. Por Deus nos abençoar. Por ter uma igreja para nós congregar final de semana.
Glória a Deus, aleluia, amém. Por ensinar pastores que pregam da palavra de Deus, da sã doutrina, que ensina para as suas ovelhas. Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus também pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas suas vestes, suas roupas, pelo seu teto, pelo seu carro. Glória a Deus, aleluia, amém. Pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pela sua namorada, pelo seu noivo, pela sua noiva, pelo seu marido. Glória a Deus, aleluia, amém. Por tudo que é bom, por tudo que é sagrado também, por tudo que é de Deus, o que Ele fez para nós, o sol que aquece o seu dia, pela chuva que molha as suas plantas, que lava a sua calçada, a sua casa, que tira o ar que está ruim, está poluído, pelo vento que refresca. Glória a Deus, aleluia, amém. Por cada coisa que você vai conquistar, porque Deus te dá saúde e você vai comprar. Glória a Deus, aleluia, amém. Realmente é assim. Obrigado por tudo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, amém, pelo culto. Um culto abençoado, onde as pessoas podem ir para a igreja. Que Deus encha aquele lugar. Que Deus possa me usar dia após dia para me trazer pessoas que acompanhem e conseguem chegar até Ele. Que as almas sejam salvas. Glória a Deus, aleluia, amém. Sempre faço convite, sábado, domingo, tem estudo, depois tem o culto no domingo. Apareça, marque presença, faça uma visita. Glória a Deus, aleluia, amém. Leve a sua família, é importante que você congregue, é importante que você vá à igreja. Glória a Deus, aleluia, amém. É bom ensinar os filhos os princípios de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe vocês, fica na paz. E que Deus abençoe vocês. Na igreja onde eu congrego, que chama Assembleia de Deus J. Meade, em Takahama. O culto começa às 17 horas, que é 5 da tarde. E termina às 19. Marque um compromisso com Deus. O que é 2 horinhas para Deus entre 24 horas? Reserve, leve quem você ama. Porque você não tem a perder nada, você tem a ganhar. Porque existe um lugar ainda onde as palavras de Deus ela é pregada e ela é folheada. Há de você aprender e querer ensinar alguém na sã doutrina do Evangelho de Jesus, que é a palavra de Deus. Então fica na paz, que Deus abençoe vocês. Não esquece, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque sempre tem vídeo bom. Meu canal no YouTube é Dudu na área, pode pôr ele no busca. Sempre tem vídeo lá. Os vídeos dessa plataforma aqui, que é da minha esposa, que a palavra de Deus, ela é restauradora. É uma palavra viva, verdadeira e eficaz. O que é chamado de Bíblia Sagrada. A espada do cristão. Então, ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até uma outra hora. Até os nossos próximos vídeos e as nossas próximas lives. Falou, gente. É nóis.